Meus amigos, tudo bom? Pedro Américo aqui, uma alegria estar com vocês de novo, para a gente começar a falar e começar a conversar um pouco sobre o Sermão do Monte, um estudo tão importante, tão fundamental para nós cristãos, e que vai ser uma honra, uma alegria a gente estudar juntos. Esse foi o nosso tema aqui no Grupo Caseiro nos últimos 6 meses, a gente esteve aqui estudando sobre o Sermão do Monte, e foi uma jornada muito edificante para nós todos, e hoje nós vamos dar início aqui no YouTube nessa jornada também. Então o Sermão do Monte aqui, ele definitivamente é um dos textos mais estudados e mais conhecidos de toda a palavra. No Brasil, aqui, a gente é um país profundamente religioso, do tiozinho do bar até o executivo da Faria Lima, todo mundo, quase todo mundo, sabe citar pelo menos alguma parte do Sermão do Monte. E ainda mais nós, cristãos, vamos saber do que se trata, né? Então, é um texto muito popular, muito conhecido. Então, dá outra face, que seja seu sim, sim, não, não. A fala de que não é para nós julgarmos, a gente vê muito sendo utilizado por aí. E esses são todos trechos do discurso de Jesus que já estão incluídos aí na cultura popular. Mas tirando esses mau usos populares, porque eles são mau usos, se eles não são utilizados adequadamente, são mau usos da palavra. Tirando esses mau usos, essa é reconhecidamente, tem que ser para nós, reconhecidamente, uma mensagem impactante, seja nós cristãos, discípulos de Jesus, ou não. A pessoa que ouve esse discurso, ela não tem como não sair impactada. Nós vamos ver que tanto os discípulos como as multidões vão ser impactadas por esse discurso de Jesus, claro que de formas diferentes, mas elas vão ser impactadas, porque esse foi o melhor discurso da história, o maior discurso da história, em termos de proporção, talvez, que a gente tem até hoje. Então, o Sermão do Monte, ele apresenta a essência dos ensinamentos de Jesus e um resumo da sua doutrina, as bases que ele vai lançar aqui do seu ministério terreno. Mas aqui a gente não vai ver o que a gente precisa fazer para ser salvo. Mas Jesus apresenta para nós o que se espera daqueles que se dizem salvos. O que se espera de um discípulo de Jesus. Isso não é um discurso para as multidões. Jesus está falando aqui com seus discípulos. Então, nesse discurso, Cristo ele estabelece o manifesto do reino de Deus. E ele começa a apresentar para nós esse reino. Nos capítulos 5, 6 e 7, o sarrafo da lei, que na época já era alto para as pessoas, vai subir ainda mais. Jesus apresenta para nós, e nós temos contato com o que o próprio Jesus chama de o caminho estreito. Aquele caminho que não é para todos, mas para alguns. Alguns que decidem pagar o preço. Aqueles que calculam o custo adequadamente. Nesses capítulos, Cristo apresenta para nós um caminho que ele não é só difícil, ele é um caminho impossível, mas é um caminho que responde todos os anseios da humanidade. Jesus apresenta para nós como é uma vida de verdade, uma vida com Deus. E por isso esse texto é tão importante para nós. Por isso é um texto tão importante de nós conhecermos tão bem, de nós nos aprofundarmos, de esmiuçarmos eles e conhecermos muito bem, porque se nós conhecermos e nos aprofundarmos adequadamente nesse texto, não temos como viver uma vida cristã superficial. Nós vamos ver que o estudo dessa passagem é indigesto, mas extremamente necessário para nós. Começando nosso estudo, falando agora um pouco do contexto, geograficamente, embora a gente chame esse discurso, né, de o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, não era bem a montanha que Jesus está falando, mas um lugar mais elevado, junto ao Mar da Galileia, em que, pelo relevo da região, pelas imagens a gente consegue ver hoje em dia, podia falar e se podia ser ouvido por muitas pessoas. Então, o relevo e as condições geográficas ali, nos lugares um pouco mais elevados, em volta do Mar da Galileia, conseguiam proporcionar esse ambiente com acústica boa para se proferir um discurso. Embora a gente especule sobre onde exatamente ocorreu esse discurso, ninguém sabe ao certo, né? A gente tem hoje lá a Catedral do Sermão do Monte, onde a gente tem uma igreja católica, se eu não me engano, tá? Lá naquele lugar, mas foi um lugar escolhido, não necessariamente foi exatamente naquele local.
nós não temos como ter essa referência exata, porque o texto não é tão específico com relação a isso. Para entendermos melhor, então, aqui, o que se passava na cabeça dos espectadores desse sermão, nós precisamos compreender um pouco os aspectos históricos da época. Eu vou tentar resumir muito aqui, tá? Porque é um período de 400 anos que a gente tem, um período intertestamentário, mas vou tentar fazer isso sem desvalorizar a importância que esses acontecimentos eles têm para o nosso estudo, para nós compreendermos melhor qual era o ambiente da época de Jesus e qual é o ambiente onde esse discurso foi proferido, qual era a real situação, a expectativa das pessoas. Nós precisamos entender isso para compreendermos melhor como as pessoas receberam esse sermão de Jesus e também por que Jesus escolheu as palavras que ele escolheu para falar desse sermão. Então, vou tentar resumir bastante aqui, mas sem desvalorizar a importância que esses acontecimentos possuem para o nosso estudo. Então, antes do silêncio profético, de aproximadamente 400 anos, nós temos o domínio babilônico, que nós vemos, do período do exílio. E nesse período a gente vai ver Isaías, Jeremias, profetizando a respeito de um tempo que viria um rei davídico, as tribos de Israel seriam restauradas, o povo seria liberto do domínio estrangeiro e voltaria para sua terra, sairia do exílio e voltaria para essa terra onde seriam restauradas todas as coisas. E esse retorno para Jerusalém seria glorioso. E é um retorno glorioso que nós, inclusive, esperamos hoje. Mas a gente vê que o Império Babilônico, posteriormente, historicamente falando, ele é arrasado e conquistado por uma nova potência, que eram os persas. E de forma até surpreendente, a gente vê que os reis persas, a gente vê principalmente Ciro, que tem essa permissividade, e permite que o povo judeu retornasse para sua terra, como a gente vai ver na narrativa aqui de Esdras, Neemias e também dos profetas tanto Ageu, Zacarias, Malaquias e também de Daniel. A gente vai ver essa narrativa do povo. Então, nesse tempo, nós temos reformas religiosas com a reconstrução do templo, O povo retorna, há a permissão do povo retornar para sua terra. Então ocorre a reconstrução do templo, dos muros através de Neemias. E mesmo com esse retorno para a terra, a realidade do povo judeu, a gente pode concordar nisso, que não era aquela profetizada. As tribos não estavam restauradas ainda, não foi um retorno glorioso, havia ainda assim um governo externo de um povo mais poderoso. E aí, no período intertestamentário, é sabido que o exército grego vai varrer os persas, e ali sendo liderados por Alexandre o Grande, iniciando um novo período de domínio marcado pela imposição cultural e a helenização. Então, ali grego, macedônio, para ser mais exato, mas Alexandre o Grande traz essa proposta de imposição cultural e não só uma imposição de domínio sobre o povo. E com a morte de Alexandre o Grande, o reino ali grego se divide entre duas potências, a dinastia Seleucida, e a Ptolomeia, que vão disputar essa região aí da Palestina, que é a região dos judeus, onde eles estavam habitando. Mas aí pela resistência judaica em aderir a essa cultura da helenização e manter uma identidade como povo judeu, e pelos planos políticos, obviamente, não foi só por isso, mas tinham planos políticos para a região, o governador Seleucida, Antíoco Epifânio IV, ataca o símbolo central religioso judeu. E aí, em 25 de dezembro de 167 a.C., a gente tem um fato muito famoso na cultura judaica, que é a profanação do templo, deliberadamente. Antíoco Epifânio estabelece ali um ponto de adoração para si mesmo, onde era o templo do povo judeu, o templo a Deus. E esse ato absurdo, extremamente revoltante a um povo que tinha, sim, estava resistindo à helenização e tinha, sim, esse contato com as suas origens, vai mover uma insurgência capitaneada, uma insurreição capitaneada por Judas Macabeu. E pelo incrível que pareça, comparando aí os poderios de exército e etc., esse movimento é bem sucedido. E aí, após 500 anos do povo judeu cativo de outros povos, o povo respira novos ares e podia gozar de certa independência de domínio de outros povos.
E aí começa, a partir de Judas Macabeu, a chamada dinastia Asmoneia, que consagra e purifica novamente o templo, dando início a uma sequência de reis sacerdotes, né, que sofrem muitos anos com conflitos internos, conflitos políticos, e a gente vai ver que é uma dinastia que ela vai ocorrendo e vai sendo desenvolvida de forma meio rachada e não é muito bem sucedida, né? Então, mediante a isso, a gente vê que, embora tenha sido um fato notório, e é notório, né? Notório e comemorado pelos judeus, esse fato da independência parcial do povo, ainda assim, não se referia àquelas profecias que o povo estava ouvindo. E apesar da liberdade, elas não pareciam ter se concretizado completamente. Então esse sentimento ainda existia. E essas disputas internas e políticas da dinastia Asmoneia, ela prossegue e continua até o domínio romano em 63 a.C. Os conflitos internos e a guerra civil contribuiu para um domínio ainda mais facilitado do Império Romano, que aconteceu e veio com uma nova profanação do templo, quando Pompeu, general romano, ele entra no Santos dos Santos. E ele faz isso em meio à Guerra Civil Asmoneia e ele não encontra praticamente nenhuma resistência para fazer isso. E esse ato de entrar no Santo dos Santos gera um sentimento no povo de revolta. Ainda mais tendo feito isso em Jerusalém, sem ter quase qualquer nenhuma resistência. E o povo romano agora passa a ser comparado com a Babilônia, né, que o povo romano era um povo politeísta, também depravado, e que seria o alvo agora daquelas profecias, da justiça divina. Mas, diferentemente do que havia acontecido anteriormente, né, nenhuma revolta aconteceu. E os descendentes de Judas Macabeu se venderam ao jogo político romano, se renderam ao domínio aí do povo incrédulo, fazendo acordos para se perpetuarem no poder. Então, dada a relação íntima dos governadores judeus com o Império Romano, o clima de revolução estava no ar e se manifestava aí através de algumas revoltas menores, através do banditismo, e a gente tem a questão dos zelotes, e esse sentimento de revolução, de revolta com os dominadores, ele era muito presente no povo judeu na época de Jesus. E, consequentemente, havia também uma enorme expectativa de que as profecias se concretizassem. Essa expectativa messiânica, ela era ainda mais reforçada por todo esse contexto histórico e todos esses acontecimentos que eu acabei de narrar, mas que traziam para o povo esse sentimento de que, agora Deus vai se manifestar, agora alguma coisa vai acontecer. Logo aqui, o discurso de Jesus, ele vai ter como espectadores pessoas que criam que a partir dali, e ouvindo falar de um novo profeta surgindo, de um novo líder, tinham como a expectativa de que viria um reino terreno, um reino revolucionário, assim como foi Judas Macabeu, e logo uma grande expectativa sobre o que seria dito por Cristo no Sermão do Monte por parte das multidões, porque Jesus se posiciona ali como alguém que prega com autoridade. Jesus surge ali como uma figura única, que o povo fala, esse cara é diferente, agora pode acontecer alguma coisa diferente. E fica esse sentimento, né, de que o exílio não acabou, de que as profecias ainda não se cumpriram. Então teve uma certa liberdade, mas agora não tem mais. E ficava esse sentimento com o povo. Pense bem que Jesus se posiciona para dar um discurso e esse povo tem a expectativa e tem expectativas do que esse novo líder que está surgindo, esse novo profeta que está surgindo, vai nos dizer. Será que ele vai ter um discurso inflamado contra os humanos? Será que ele vai propor uma revolução? A curiosidade atraía, né? A gente está falando bem do início aqui do ministério de Jesus. Então, o tema principal, focando mais no discurso agora, era o reino de Deus. Jorge Mitian disse certa vez, né, no encontro de pastores ali em Sorocaba em 2024, que esses foi o que eu presenciei, tá? Ele provavelmente deve ter escrito até em outro livro, em outra obra dele, mas esses são 3 dos principais capítulos para nós entendermos a didaquê de Cristo, ou seja, a doutrina de Cristo, aquilo que fomos chamados a fazer, a praticar, né? O Sermão do Monte, ele é primordial para nós entendermos o reino de Deus, o reino dos céus, como a gente vai se ver
vê sendo referido em algumas oportunidades. E como reino de Deus, a gente entende que reino de Deus é um espaço de domínio de um rei gracioso, onde ele exerce a sua autoridade, mas não é como o povo esperava. Exerce sua autoridade para aqueles que se submetem ao seu jugo. Dessa forma, no Sermão do Monte, são delimitadas características dos súditos desse reino, dos embaixadores desse reino na terra. Entrar no reino de Deus seria, portanto, entrar na vida verdadeiramente, porque o Sermão do Monte apresenta o que é uma vida de verdade. Então, o reino de Deus não se refere mais a um conjunto de leis a qual o povo judeu estava sujeito, ou mais um governo, mais um domínio de um povo, de uma dinastia. Agora existe uma nova realidade, superior à antiga, a partir do Espírito Santo, que gera uma expectativa de termos novas atitudes, um olhar diferente sobre a realidade. Portanto, embora exista um reino de Deus que virá e nós ainda estamos nessa expectativa, o reino de Deus também já veio através de Jesus Cristo. E é disso que nós vamos conversar nesse período do Sermão do Monte, de como nós vamos viver enquanto esse reino futuro de Jesus não se estabelece em sua completude. E às vezes a gente não se dá conta disso, mas esse é um sermão que ele é pregado pelo próprio Deus. Então Jesus, o Salvador, o Deus encarnado, ele era o pregador desse discurso. Cristo escolheu falar sobre o que ele falou. Ele não falou nada em vão, nada à toa. O objetivo aqui no Evangelho de Mateus, e nós conhecemos bem isso quando nós estudamos a palavra um pouco, é demonstrar Jesus como rei de fato. O Messias esperado e predito pelos profetas. E toda a introdução do livro, a gente vai ver, até o capítulo 5, vai se dedicar a isso. Assim, o que se requer dos súditos do Senhor é a obediência à sua palavra, Pois Jesus, o autor da mensagem, é totalmente digno de confiança. Sua verdade é dura para nós. Isso é verdade. E é fato, E também é difícil de se viver, mas ela é a vontade de Deus para nós. Nós temos que enxergar e ter isso com clareza. E aí a gente vai ver nos 2 versículos iniciais aqui, que as multidões se reúnem ali em volta de Jesus, e nós temos que, para quem foi pregado esse sermão, Então nós temos 2 públicos ali, na expectativa do que Jesus vai falar. Então nós vemos que esses espectadores se reúnem em 2 tipos distintos. A gente vê, primeiro são os discípulos. No contexto do Evangelho de Mateus, aqui a gente sabe que discípulos não se refere somente aos 12, mas todos aqueles que estavam seguindo Jesus com maior frequência, que seguiam Jesus e estavam acompanhando ali o ministério de Jesus. E os discípulos é o público-alvo desse discurso que a gente vai ver. As multidões estão ali também, estão escutando, estão achando legal, mas esse discurso ele é destinado para discípulos. E também tinham as multidões, e que são pessoas que passavam, se interessavam, se aproximavam para ouvir o sermão, mas não tinham compromisso com Jesus de nenhuma forma, em nenhum grau. Então, para finalizar e para a gente caminhar para o final, Jesus ele traz sim uma mensagem revolucionária, mas não para solucionar conflitos políticos, ou resolver conflitos políticos, mas para solucionar o nosso maior problema, sobre quem é o rei do nosso coração, quem domina, quem é Senhor sobre a nossa vida. Então Cristo encarnado, ele não destituiu nenhum rei enquanto ele estava na terra, mas ele se tornou rei sobre muitas vidas. O Sermão do Monte aqui, ele é um convite para sairmos da superficialidade, sairmos da religiosidade de uma vida cristã que é só sobre seguir regras e seguir leis. Então a gente não pode fazer dessas palavras somente leis frias, e quando alguém fala que vive plenamente o Sermão do Monte, de se estranhar, porque a gente só pode presumir que nunca leu, de fato, o Sermão do Monte. Então Jesus ele vai além da lei, pois seria depositado em nós a capacidade de realizar, que não havia antes no domínio da lei. Então, pelo Espírito Santo, nós temos a capacidade de fazer. A Bíblia ela não é um livro que a gente consegue escolher as passagens que eu mais gosto, mas que nós devemos aceitar toda a verdade de Deus. Então, toda a mensagem do Sermão do Monte, ela saiu da boca do próprio Deus para nós. E compreender essa mensagem não é só mais uma tarefa ou mais um estudo, mas é um elemento fundamental para a nossa vida de fé. Porque quão bom seria e quão impactante na vida das pessoas
se de fato nós vivêssemos essas verdades que Cristo nos revela nesse discurso. Então, por último aqui, a mensagem do Sermão do Monte, ela traz para nós e ela deve ser encarada como uma mensagem de esperança. Então, a expectativa para que nosso exílio termine, né, nossa vida nessa terra, ainda continua. E ainda nós esperamos com expectativa o retorno do Rei. Mas por agora, não resta imaginar qual será o reino que virá em sua plenitude, e temos que esperar com convicção, porque ele virá, e talvez não como os primeiros ouvintes de Jesus imaginavam, mas ainda assim, o Sermão do Monte nos leva a ansiar pela volta do Rei Jesus. Agradeço você que acompanhou aqui até o final. Se inscreve, curte, compartilha com outras pessoas, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado, meus amigos. Essa é uma mensagem do meu coração, da minha casa, pro coração de vocês e para sua casa. Amém? Abraço.